Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto. Vamos iniciar com uma oração. Pedir para o irmão Carlinhos, está orando. Nosso Senhor e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Deus, por esse momento. Nós podemos louvar o Seu nome, engrandecer a Ti com os nossos louvores. Que o Senhor seja exaltado, Pai. Que o Senhor seja glorificado através de nossas canções. E através também, Deus, do nosso culto a Ti. A Sua palavra venha nos fornecer, Deus, todo o sustento aos nossos corações. Que possamos, Deus, estar aprendendo, Deus, e nos prendendo, Deus, ao Senhor, que é o nosso guia e o nosso mestre, Deus. Nós agradecemos tudo e Te clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Vamos começar cantando o cântico Lança o Teu Cuidado. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente poder cantar esse cântico. Pode sentar. Vamos cantar o próximo cântico. Nenhuma condenação há.
Irmãos, vamos ficar mais uma vez em pé para a gente cantar o último cântico, majestoso. Muito bem, irmãos, pode sentar. Vamos ouvir a palavra de Deus agora. O irmão João está convidado. Boa noite, irmãos. Uma honra a cada irmão que veio aqui presente nessa noite, nesse frio, para ouvir a palavra de Deus, para ser confortado com a palavra de Deus, com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as Bíblias, irmãos, em Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, são 3 versículos apenas, o versículo 19, o versículo 20 e o versículo 21. A gente está aprendendo com o pastor Ricardo, aos domingos, sobre as bem-aventuranças, que é Mateus capítulo 5. Logo após aquelas bem-aventuranças, na sequência dessa pregação de Jesus, no capítulo 6, tem diversos assuntos que Jesus ele trata, e uma delas é o que a gente vai tratar hoje à noite. Então, diz assim, 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam
e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Então oremos. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Somos gratos a Ti, ó Deus, por ter o privilégio de poder ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão aqui presente nessa noite, cada irmão que vai escutar esse áudio, Pai. Que eles possam ser consolados, possam ser edificados, que possam ser, Pai, modificados nas suas vidas, Pai, sendo trabalhado através do Teu Santo Espírito, agindo em nossos corações, Pai. Abençoe eu que vou pregar neste momento e a todos aqueles que vão ouvir. Isso que oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Então, o tema que eu coloquei aqui, eu coloquei assim: aprendendo com a Jesus a investir. Aprendendo com Jesus como investir, né? Pode ser também. Então, um outro estudo que eu trouxe aqui tinha sido aprendendo com Abacuque a viver em tempos difíceis. E esse daqui, aprendendo com Jesus a investir. Por quê? Porque o versículo 19, ele já começa dizendo assim, Jesus, ó: não ajunteis tesouros na terra. Eu fico pensando assim, uma pessoa, talvez tente imaginar uma pessoa, um empresário, e ele, aquelas pessoas que gostam de ouvir sobre estudos, palestras, essas coisas, e aí o tema da palestra é sobre investimento. E essa pessoa, ela vai chegar lá para ouvir essa palestra com pensamento terreno, e ele espera ouvir assim: opa, hoje eu quero aprender como a investir. Hoje eu quero aprender como que eu posso fazer com que isso daí dê lucro, venha render, ser rentável, alguma coisa assim. E na Bíblia, não só dessa passagem que a gente vai ver, mas de diversas coisas, a postura do reino, dos ensinamentos de Jesus, é sempre ao contrário da postura dos ensinamentos do mundo. Então imagina, o palestrante chega, vai começar essa palestra, né? E começa logo dessa forma, como Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra. E aí a pessoa até não entende, como assim? Não ajunteis tesouro na terra? Mas é o que a Bíblia ela ensina. E o que é tesouro, né? Fui pesquisar assim. Tesouro é algo precioso para a sua vida, algo importante para a sua vida. Isso daí é um tesouro, algo precioso para você. E o segundo ponto que eu quero destacar é do versículo 21, que o tesouro, ele está ligado juntamente com o nosso coração. Então, se você tem um grande tesouro nas coisas aqui dessa terra, ou qualquer outra coisa, o seu coração, ele vai estar junto com esse tesouro. Jesus, sabendo disso, que o homem ele é falho, pecaminoso, ele diz: cuidado então aonde você coloca guarda o seu coração, né? Onde você coloca o seu tesouro. Por quê? Porque o seu tesouro ele vai estar juntamente ligado com o seu coração. É o versículo 21, que diz: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o meu coração, ele vai estar aonde está o meu tesouro. E a pergunta que surge é: aonde é que aonde é que você, aonde é que nós temos ajuntado o nosso tesouro, temos acumulado o nosso tesouro, né? Essa daí é uma reflexão que Jesus ele tenta nos trazer aqui. Então, tudo que Jesus ele ensina nas Escrituras, não só referente a esse tema,
a postura do reino é sempre diferente. A gente vê em diversas passagens, para tudo isso daqui que eu vou citar, existe passagens bíblicas. Por exemplo, o menos é mais na Bíblia. O líder, ele é servo. Jesus, ele ensina. Tem até uma música assim, né? O pobre é rico. O louco é sábio. O último é o primeiro. O fraco é forte. O grande é o pequeno. Quem perde é o que ganha. E quem chora é o que ri. E quem morre vive para Jesus Cristo. Então tem até uma música assim, mas dá para fazer até de cada passagem dessa daqui, dá para fazer um tema bíblico sobre cada passagem que existe, sobre essa postura do reino que Jesus ele ensina, que para algumas pessoas às vezes é difícil de entender, mas não é que elas não foram iluminadas através do Espírito Santo de Deus para conseguir entender a maravilha que Jesus ele quer nos ensinar aqui. Então, desses 3 versículos que a gente leu, a gente vai separar o versículo 20 daqui a pouco, para aprender como investir no reino de Deus, né? Mas antes vamos ler de novo o 19 e o 21. O 19 diz assim, Jesus, não ajunteis o tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Aí, fazendo uma ligação com essa passagem, olha só o que Jesus ele ensina, por exemplo, em Lucas 18, para a gente entender isso daí que Jesus ele quer mostrar. Lucas 18, versículo 18. Um pouquinho para frente. Lucas 18, versículo 18. A passagem conhecida do jovem rico, né? Então, diz assim, perguntou-lhe certo homem de grande posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: a todos estes tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Jesus aqui, ele sabia muito bem o que era que faltava para aquele jovem. Ele achava que ele era perfeito, que ele estava no caminho certo. Mas Jesus, conhecendo o seu coração, conhecendo o meu, conhecendo o coração desse jovem, ele quer nos ensinar aqui, quer nos trazer uma grande lição. Jesus, de uma forma fantástica, através dos ensinamentos, ele quer mostrar para mim, para você, para todos nós, o seguinte: aprendam com o que vocês vão ver agora. Porque os discípulos, eles estavam ao redor de Jesus. E Jesus é como se Jesus chamasse assim, o que vocês vão ver agora, eu quero que vocês aprendam com essa lição. Jesus diz assim para o jovem: legal, muito bem. Então te falta só uma coisa só. Jesus sabia que o tesouro dele, o coração dele, ele tinha um outro tesouro que estava aqui na terra, né? Jesus disse assim: falta só uma coisa. Vai, pega toda a sua riqueza, os seus tesouros, distribui, reparte para os pobres, vem e siga-me. Essa proposta de Jesus, a gente pode ver em outras passagens depois, Jesus falando que toda aquela pessoa que deixar pai, mãe, qualquer tipo de coisa para seguir a mim, não há uma pessoa que tenha feito isso que não vai ganhar 100 vezes mais. 100 vezes mais. A gente pode ver depois essa passagem.
Então, olha a proposta que Jesus fez para ele. E vem e siga-me. Porque Jesus não ia deixar ele passar fome. Quem tem Jesus tem tudo. A pessoa pode achar que acabou o mundo, esse jovem poderia achar, porque diz a Bíblia aqui que ele era dono de várias propriedades, era um jovem muito rico, mas Jesus não ia deixar ele passar fome. Jesus fez uma proposta muito melhor. Mas o que acontece? O que acontece é que o coração, o tesouro dele estava aqui na terra e o coração dele estava aqui na terra. Então, o ponto que eu quero tentar mostrar com aquela passagem que a gente leu é: vejam, tentem enxergar o perigo para mim, para você, para todos nós, de onde é que a gente está juntando o nosso tesouro, para não correr o risco do nosso coração estar aí, e aí a gente entrar numa emboscada, assim como esse jovem entrou. E diz ainda a sequência aí dessa passagem que a gente está lendo, ó, versículo 23. O jovem ouvindo isso, né? Ele encheu-se de quê? De muita tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse para os discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Com certeza é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nesse versículo aí existe duas interpretações, mas as duas dá para tirar a mesma lição, do mesmo jeito. Alguns dizem que Jesus ele quis falar num sentido de hipérbole mesmo, mostrar, não tem como um camelo passar no fundo de uma agulha. Um exagero Jesus quis mostrar mesmo, não tem como. Assim, logo, podemos aprender que é difícil uma pessoa que tem muitas riquezas, muitas propriedades, de entrar no reino dos céus também, porque o coração dele vai estar amarrado às riquezas aqui da terra. Eu respeito essa posição também, esse pensamento, mas eu fico mais com essa outra interpretação aqui, que nessa passagem aqui, Jesus, quando ele fala, é mais fácil com certeza é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eu prefiro ficar com essa posição que eu vou falar. Dizem que em Jerusalém existia bastante entradas que pareciam uma agulha, e para um camelo passar por essa entrada chamada de agulha, o que tinha que acontecer? Os camelos daquela época, eles vinham carregados de diversas riquezas que eles traziam do Oriente, de outras partes do Egito, de diversas regiões. Para o camelo conseguir passar nessa entrada chamada de agulha, que tinha diversas portas, ele tinha que deixar todas aquela riqueza, o seu senhor tinha que tirar toda aquela riqueza do camelo, para que o camelo conseguisse passar por aquela entrada. Eu prefiro ficar com essa posição, e se não for essa daí a interpretação correta, mas eu prefiro ficar com essa. Por quê? Porque Jesus, toda vez que ele falava, que ele vai nos ensinar, ele não somente nos quer ensinar algo grandioso, mas além de grandioso é algo profundo. Ele quer que a gente aprenda, busque aprender, estudar a palavra dele, porque tudo que Jesus ele faz, cada gesto, cada parábola, cada lição que Jesus ele conta nas Escrituras, existe algo precioso, profundo de lição que a gente pode tirar para as nossas vidas e filtrar para que a gente possa viver sabiamente aqui nessa terra. Então, perceba essa sequência, essa lógica aí que Jesus ele quer mostrar. É igualzinho aqui para nós quando formos para o céu. Você, eu, nós que acumulamos riquezas na terra, ao pregar isso daí, tá? Só para lembrar, Jesus ele não quer dizer que a gente não deva trabalhar, fazer as coisas. Isso daí é um outro tema, depois, algum outro dia, a gente pode estudar. Mas o que Jesus ele quer mostrar aqui nessa passagem é:
cuidado com onde está o seu tesouro, onde está o seu algo precioso, porque aí, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Agora imagina, se você fizer um investimento na palavra de Deus, um investimento nas coisas do reino dos céus, que a gente vai ver daqui a pouco, tudo esse tesouro que você está acumulando lá no céu, para quando você for morar com Deus no céu, você desfrutar de todo esse tesouro. Existem passagens bíblicas que ensinam isso, e a gente pode ver depois. Jesus mesmo disse, a gente sabe que muitos vão ter mais galardões, outros nem tantos. Tem passagem de Coríntios que fala isso, e algumas outras também. Mas é isso que Jesus está querendo ensinar. Cuidado aonde você está acumulando o seu tesouro, porque é aí que também vai estar o seu coração. Se você acumular seus tesouros aqui, ainda corre o risco de você vir um ladrão roubar. Tudo que você acumula aqui na terra, ele se deteriora, a traça, a ferrugem consome, mas os tesouros adquiridos no reino do céu não tem perigo de ocorrer isso daí. E isso é um motivo de muitas vezes, muitas e muitas pessoas tirarem até a sua própria vida quando isso ocorre. Quantas e quantas vezes a gente já viu na televisão pessoa se suicidar, se matar, porque era rico e foram lá, roubaram toda a riqueza dele, a pessoa vai lá e se mata. Tinha bastante, por exemplo, dinheiro acumulado na bolsa de valores, foi lá e perdeu tudo, foi lá e se matou. Então esse daí é um exemplo de riquezas acumuladas aqui, o que isso daí acaba ocorrendo. A pessoa não poderia ter feito isso, né? Deveria ter conhecido a verdadeira pedra preciosa, que é Jesus Cristo, que nos ensina. Mas aí olha o que os discípulos dizem na sequência ainda dessa passagem, versículo 26. Que interessante. Para os discípulos, eles achavam algo impossível. Sabia disso? Olha o que eles dizem. Os que ouviram isso que Jesus disse, né? Do camelo passar pelo fundo da agulha. Os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Respondeu Jesus: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. E disse Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, e não receberá muito mais neste mundo e no mundo vindouro da vida eterna. Então, olha aí, palavras de Jesus, né? Os discípulos disseram: então é impossível para o homem se salvar, né? Eles talvez tinham pensado dessa forma aí, porque é difícil a gente deixar. Já pensou um homem como o jovem rico, que tinha muitas propriedades, deixar tudo? Mas eles não estavam ainda refletindo de uma maneira correta, eles ainda não conheciam completamente quem era Jesus. Jesus, ele jamais vai deixar você na mão. Jamais Jesus vai fazer isso. Até voltando naquela passagem lá de Mateus 6, pode voltar, ele não vai fazer isso, até porque logo na sequência, depois daquele texto lá, Mateus 6, 19 ao 21, não é o tema da mensagem, mas no versículo 25, Jesus diz assim, no versículo 25 do Mateus 6, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas?
Olhai para as aves do céu. Não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, olha aí. Jesus mostrando para os discípulos quem ele é, né? Vós não tem mais valor do que as aves do céu? As aves do céu, Deus ele cuida de cada uma delas. Quanto mais vós valestes para o meu Pai. Então, esse é o ensinamento que Jesus mostra. Então, aí voltando nesses 3 versículos que é o tema da mensagem, né? Porque eu coloquei assim, o tema da mensagem: aprendendo com Jesus a investir. Aprendendo com Jesus como investir. Jesus ele já mostra a investir, ele nos ensina a investir no reino dos céus. É o primeiro ponto. E aí pode surgir então a pergunta, baseado no versículo 20, né, que eu falei que a gente ia deixar ele para agora. O versículo 20 diz assim, Jesus falando: ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Aí a pergunta que surge é: Jesus ele nos ensinou para investir nos céus, no reino dos céus. Mas a pergunta é: como investir no reino dos céus, né? Aí eu coloquei 3 para não ficar longo. 3 coisas que eu vejo, enxergo como investimento, mas existem muitos mais que a gente pode aprender na palavra de Deus e você pode estudar também. Eu coloquei o primeiro aqui, um exemplo de o primeiro investimento no reino dos céus: ganhar almas para Deus. É um exemplo de investimento no reino dos céus. Olha o que diz Provérbios 11:30. Provérbios 11:30, uma passagem bem conhecida. Vamos lá. Provérbios 11:30. Diz assim, o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Então, o fruto de uma pessoa justa é a árvore da vida. E essa pessoa, esse irmão que está na igreja, que está crescendo na palavra de Deus, ele é sábio se ele investir ganhando almas para Deus, segundo que a Bíblia fala aqui. Por que ele é sábio se ele fizer isso? É um investimento, né? Primeiro porque eu lembro da passagem lá, Jesus nos ensinando quanta felicidade haverá no céu por um pecador que se arrepende. Outra passagem também, passagem de Salmos. Olha o que diz Salmos 49, versículo 8. Salmos 49, 8. Então esse daqui é do ponto de investimento, né? Ganhar almas para Deus. É o primeiro que eu coloquei. Mas existem outros mais. A gente vai ver daqui a pouco. Salmos 49, versículo 8. Diz assim, pois a redenção, ou algumas Bíblias pode estar, o resgate da sua alma é caríssimo, e seus recursos se esgotariam antes. Então, olha o preço que é uma alma. Esse daí é um exemplo de investimento. É muito valiosa, segundo o que a Bíblia está dizendo aqui. A redenção, o resgate por uma alma perdida, é caro demais. E seus recursos se esgotariam tudo para você resgatar uma alma. Mas Cristo Jesus, ele resgatou diversas almas. Basta apenas crer no nome dele, né? Então,
essa pessoa que investe, por exemplo, trazendo a palavra de vida para alguém, essa pessoa está fazendo um investimento para o reino dos céus. Voltando lá agora para Mateus 6, vamos ver outro exemplo que eu coloquei aqui de investimento no reino dos céus. O segundo ponto de investimento que eu coloquei aqui, coloquei assim: a pessoa que planta o bem. Plantar o bem é um exemplo de investimento. Claro que depois vocês podem até dizer algum que vocês devem ter no coração de vocês. Esses daqui foram que eu vi. Plantar o bem. Gálatas 6, versículo 7. Olha o que diz. Plantar o bem. Gálatas 6. Gálatas antes do livro de Efésios. Gálatas 6, versículo 7. Depois que Paulo ele explica lá sobre os frutos do Espírito Santo, né? Na sequência ele vai desenvolvendo o texto dele, e aí ele diz aí em Gálatas 6, 7, diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. O homem que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Então, nessa passagem aqui, essa passagem aqui, ela é muito especial para mim por causa do que eu vou dizer agora. Eu já preguei ela nos jovens já. Eu acho que à noite aqui eu não consigo lembrar se eu já cheguei a comentar isso daí, o porquê que essa passagem é uma das que eu mais gosto também de Gálatas, e porque ela é muito especial para mim. Que me faz lembrar de algo que ocorreu já comigo, e que eu já presenciei ocorrendo com outra pessoa, e que também eu já presenciei ocorrendo nas Escrituras. Porque na hora que diz o versículo aqui, o 9 que a gente leu, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos, foi alguma vez que eu consigo lembrar de um jovem, por exemplo, que chegou e falou assim para mim: irmão João, sabe, eu não me sinto muito bem. Às vezes eu acho que as pessoas zombam de mim. Às vezes eu acho que as pessoas, elas caçoam, não gostam muito de mim. E a resposta que eu tive o privilégio de acontecer comigo e de presenciar na Bíblia foi assim: olha, se isso daí ocorre, aguente. Continue deixando as pessoas caçoarem, zombarem de você, você se sentir mal. Continue, porque no tempo certo da colheita, Deus ele vai preparar uma colheita para você e você vai colher isso daí. E eu quero mostrar, depois eu vou dar exemplo na Bíblia, base bíblica que isso daí ocorre, porque é exatamente isso mesmo. Deus ele não gosta de ver um filho seu sofrendo injustamente. Lá em 1 Pedro ou 2 Pedro, esses tempos atrás, aí o pastor mesmo pregou, o pastor Ricardo, uma passagem que Pedro fala que os justos, eles vão ser recompensados quando eles são afligidos. Tende grande gozo quando vocês sofrerem aflição, porque será grande o seu galardão. E muitas vezes existem muitos galardões preparados, claro, a gente deve focar nos celestiais, nos eternos. Mas existem muitas coisas que Deus ele recompensa aqui na terra também. Porque quando diz aí no versículo, se não tivermos desfalecidos,
está se referindo a uma ocasião aqui na terra. E naquela passagem que a gente viu de Jesus lá, que fala assim, receberá muito mais aqui Jesus fala, aqui e no reino eterno. Então, ou seja, tem muitas coisas que Deus, ele recompensa a pessoa aqui na terra. Então, uma passagem que eu tenho orgulho e vamos se dizer, eu poderia dizer que eu tenho até moral para poder falar das Escrituras, é essa passagem, porque eu presenciei isso daí. Eu já presenciei essa cena, já aconteceu comigo, de sofrer, talvez, pode ser que dure até anos, assim, coisas assim, e Deus, ele vai lá e ele recompensa, de uma forma ou de outra. E na Bíblia, então, o que a gente pode aprender? Na Bíblia eu consigo lembrar da passagem, por exemplo, de José, né? José, ele sofria as aflições dos irmãos dele, os irmãos dele tinham inveja dele, mas no final da história, sabemos que José ele foi preso injustamente, tem diversas coisas que os irmãos conhecem das Escrituras. E no final da história, nós sabemos que em todas as coisas que ocorria com José, Deus estava com ele, até quando ele foi preso injustamente. E depois sabemos também, ao ponto que Deus exaltou ele ao ponto dos irmãos deles sentirem vergonha depois de tudo que eles fizeram. Deus colocou José como governador, praticamente, daquela época lá. Outras passagens também, eu não anotei aqui, mas existem outras passagens nas Escrituras também que a gente pode ver cenas iguais a essa. Então, se algum dia, porventura, que vai acontecer, isso daí tem que acontecer com todo mundo, ocorrer algo desse tipo, e você tiver certeza que essa aflição está ocorrendo com você injustamente, porque você não mereceria isso, você, ao ponto de, às vezes, até você chegar no seu quarto, ou no banheiro, chorando para Deus, mas por quê? O que eu estou fazendo? Qual é a parte que eu estou errando para que isso esteja ocorrendo comigo? E você tiver certeza que você não é merecedor disso, pode ter certeza, eu falo biblicamente, que Deus ele vai te compensar, ou ainda aqui, ou na eternidade. Pode ter certeza. E muitas vezes demora anos. Não é coisa que acontece na hora, rápido. Tem que ter paciência. De José demorou muitos anos, 7 anos, muitos anos, para que depois ele virasse o governador e ocorresse aquilo com ele. E existe diversas passagens. Então, diz aí, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Versículo 7. Tudo que o homem plantar, semear, isso também ele vai colher. É a Bíblia que está dizendo. O homem que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E versículo 9. E não se cansem de fazer o bem. Não se cansem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Não se canse. Por quê? Porque para Paulo escrever isso daqui dessa forma, não se canse, dá a entender que pode acontecer do homem se cansar. Porque ele pensa assim, poxa, eu ajudo as pessoas, faço bem, estou tentando dar o máximo de mim, investir no reino do céu, é só pancada, só coisa ruim que acontece. E não, agora daqui para frente vou abandonar tudo. Pode acontecer, mas aí Paulo diz, não se canse, porque no tempo determinado por Deus, a seu tempo, colheremos, se não tivermos desfalecidos. Voltando lá a Mateus 6. Mateus 6, versículo, baseado no versículo 20, O terceiro item que eu coloquei aqui, que é um exemplo de investimento. Então, primeiro, eu coloquei, a pessoa que ganha almas, ele é sábio, é um exemplo de investimento.
A pessoa que planta o bem é um exemplo de investimento para o reino de Deus. E o terceiro é alimentar-se da palavra de Deus. É um exemplo de investimento espiritual. Romanos 12, 2. Olha o que diz aí Romanos 12, 2. Passagem conhecida também. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo também escreve à igreja e diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo aqui, eu escolhi ele por quê? Porque para que a gente possa ser transformado pela renovação do nosso entendimento, primeiro tem que ter ocorrido a conversão. E segundo lugar, um estudo da palavra de Deus, conhecer mais de Deus. Porque não tem como a pessoa ser renovada pelo entendimento sem conhecer Jesus Cristo. A pessoa só é renovada pelo entendimento conhecendo as lições de Jesus, o que Jesus prega. O Sermão do Monte, lá um grande exemplo para a gente conhecer de Jesus. Se o teu inimigo te der um tapa, vire a outra face para ele. Orai pelos vossos inimigos também. Como que você vai ser renovado pelo seu entendimento se não conhecer esses ensinamentos de Jesus? Em outras palavras, se não conhecer o ensinamento das Escrituras. Como? Não tem como. Então, precisa conhecer da palavra de Deus, buscar, querer aprender da palavra de Deus, para aí assim você ser renovado e participar disso daqui que diz no final, para que experimenteis, ser renovado pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu vou conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, se eu não me alimentar da palavra de Deus? Como que eu vou ser participante disso daqui? A única forma de ser participante é conhecendo da palavra de Deus. Eu lembro daquela passagem lá de Paulo, na última carta de Paulo, que ele escreve, que é 2 Timóteo. Ele escreve já velho, velhinho, já condenado à morte, que a gente aprendeu isso daí uma vez. E ele escreve, ele fala assim, numa das passagens da carta: pega lá os pergaminhos, traze-o aqui. Ou seja, pega lá a Bíblia, traz aqui. Ele já estava condenado numa cela fria, escura, faltando pouco tempo para vir então o momento que ele ia ser morto. E ele ainda, mesmo naquele último momento, sabendo da condenação, ele ainda queria buscar se alimentar mais da palavra de Deus. No momento final, no fundo do poço, ele ainda queria mais e mais e mais e mais e mais da palavra de Deus. Então, esses são um exemplo de 3 investimentos que eu coloquei aqui. Existem muitos mais, mas pelo menos assim que eu quis destacar, assim que eu fui lembrando. O primeiro investimento, ganhar almas para Deus. O ganhar almas é um grande investimento. O segundo investimento, plantar o bem. Não cansem de fazer o bem. Gálatas 6. Ganhar almas eu coloquei Provérbios 11. Plantar o bem, Gálatas 6. Versículo 7. E alimentar-se da palavra, eu escolhi Romanos 12.
versículo 2, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, para que a gente seja transformado pelo entendimento, somente pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é capaz de penetrar até o fundo da alma para discernir o coração e a intenção do coração dos homens. Somente a palavra de Deus tem esse poder, somente Cristo Jesus tem esse poder. Então, baseado no tema da mensagem, que é aprendendo com Jesus a investir, ou aprendendo com Jesus como investir, a lição que a gente pode tirar é: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E para terminar, olha só o que diz. Eu quero mostrar aqui essa passagem para vocês, assim, o poder, algo precioso que Deus, Ele nos deu já, que é a vida eterna, né? E Ele nos deu muito mais coisas. Os discípulos da passagem que a gente vai ver, eles estavam felizes por ter ganhado um poder que Jesus tinha dado para eles. Mas Jesus, Ele quer lembrar os discípulos e quer lembrar nós: não se esqueça do maior tesouro que vocês já ganharam, que é ter a vida eterna. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, o versículo 20. Versículo 19, 10, 19, Lucas 10, 19. Jesus diz assim, depois daquela passagem lá, tá, que Jesus ele tinha instruído os seus discípulos, tinha dado autoridade para eles, para os discípulos, e Jesus diz no versículo 19, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, Jesus ele quer trazer aqui na mente: não se esqueça que esse foi o maior tesouro que eu te dei. Eu dei poder para vocês aqui nessa ocasião, para os discípulos. Eles voltaram felizes por terem recebido esse poder que Jesus tinha dado para eles. Mestre, mestre, talvez Pedro, talvez todos eles falaram: nós, em teu nome nós conseguimos expulsar os demônios, nós pisamos serpentes, fizemos isso, curamos, fizemos aquilo. Jesus disse: isso é legal, eu vos dei esse poder, mas alegrai-vos antes pelo maior tesouro que eu dei a vocês, pelos vossos nomes estarem escritos no reino dos céus. Essa é o maior tesouro, que a gente não deve esquecer, que Jesus ele quer mostrar aqui nessa passagem. E esse é o maior tesouro que devemos investir, mesmo estando aqui na terra, para não correr o risco de acontecer com o nosso coração a mesma coisa que aconteceu com o coração do jovem rico. Ele não aceitou a proposta que Jesus fez e perdeu algo muito maior, muito maior. E lembre-se, quando você é afligido, quando você tem a certeza que você tem a razão, sem nenhuma ocasião acontece um monte de coisa na sua vida, pode ter certeza, assim como foi com José, assim como foi com Jó, naquela passagem, não diz lá no final de Jó, que Jó recebeu tudo em dobro. Ele já era rico, já, o homem mais rico da terra. Ele recebeu dobrado
Mas, infelizmente, muitas pessoas, por não ter a fé de acreditar nisso que está escrito na Bíblia, acabam desfalecendo. Talvez a pessoa está vivendo um momento bom, seguindo na palavra de Deus, assim, mas aí depois ela acaba desanimando ao ponto de não continuar seguindo adiante, porque lá, como a gente leu em Gálatas, diz assim: continue, persevere, que a seu tempo vocês receberão a colheita. É esse que é o ponto que algumas pessoas talvez estão errando. Não acreditar que Deus vai recompensar, mesmo que demore 1, 5, 10 anos, essa pessoa vai receber ou aqui ou na eternidade. Tá? Então, invistam o seu coração, o seu tesouro nos céus, porque aí sim você terá um grande tesouro. Amém? Vamos orar. Deus abençoe a palavra. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra, que possa ter sido uma mensagem clara, Pai, aos nossos corações, que essa mensagem possa, Pai, trazer ânimo, trazer forças para nós, Pai, motivação, para que possamos te buscar mais, Pai, te buscar investir na Tua palavra, no Teu reino, nas coisas espirituais, Pai, que possamos estar fortalecidos com o Teu poder, fortalecidos, Pai, com a fé que o Senhor nos dá, Pai. Ajude-nos, aumente nossa fé, para que creiamos, Pai, no poder que o Senhor tem, que possamos ver com os olhos espirituais a Tua força, mesmo nos tempos difíceis, que possamos sentir ânimo de Te servir, sentir ânimo até de ser afligido muitas vezes, Pai, de ser perseguido muitas vezes. Que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui, cada irmão que está ouvindo o áudio também, Pai, possa ser consolado com essas palavras. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa igreja, os pastores, cada irmão presente também, Pai. Isso que pedimos em Teu nome, em Cristo Jesus, Pai. Amém. Então, estamos terminados, irmãos. Uma boa noite a todos.